Vamos lá, esse aqui é o resumão da rodada. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor. E se você acompanha aqui o Raiz Tricolor, você sabe que o resumão da rodada ele é um vídeo em que eu normalmente falo sobre todos os outros 9, no caso de hoje, 8 jogos do Campeonato Brasileiro que aconteceram nessa rodada. Comento aqui, enfim, falo um pouco, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, o Fluminense levou vantagem aqui, tal time tá bem, tal time tá mal, enfim, a sua oportunidade também de acompanhar um pouquinho sobre como tá a tabela do Campeonato Brasileiro, beleza? Não se esquece de se inscrever, dar o like, tudo aquilo que você já sabe, vambora. Bem, vou botar aí na tela a tabela do Brasileirão. E, obviamente, depois eu vou comentar um pouquinho mais a tabela, mas vamos jogo a jogo, né? A gente começa com São Paulo e Botafogo. O São Paulo escalou um time parcialmente ou quase todo reserva. E assim, você viu Fluminense e Botafogo? Fluminense e Botafogo não, perdão. São Paulo e Fluminense? Se você viu São Paulo e Fluminense, possivelmente você vendo São Paulo e Botafogo, você viu um jogo muito parecido. Qual que foi a diferença? O Luciano fez 2 gols impedidos por muito pouquinho contra o Botafogo, e contra o Fluminense ele não estava impedido no lance do gol que ele fez. São Paulo foi bem superior ao Botafogo, que escalou, até onde eu vi, o time titular. A zaga do Botafogo, que foi muito bem, vocês viram, coloquei a zaga do Botafogo como a minha zaga do primeiro turno no Brasileirão aqui. Passou mal com lançamento em velocidade nas costas o tempo inteiro pro Juan, teve bola pro Pato, bola pro Luciano. Enfim, o time de São Paulo foi melhor do que o Botafogo, e o Lucas Perry fez 2, 3 defesas que acabaram evitando uma derrota do Botafogo lá no São Paulo. Pro São Paulo, ele olha pro Brasileirão e fala, ok, meu foco é Sul-Americana pra ir pra Libertadores do ano que vem, tá em 10º, e já o Botafogo olha e fala, empate de campeão, não perdemos, pontuamos e seguimos aqui na frente de geral. Como o Grêmio também tropeçou na rodada, né, a diferença agora tá cravada em 11 pontos pro Palmeiras. Se você considerar que tem confronto direto e tal, falar daqui a pouco do Palmeiras, são 8 pontos aí se o Palmeiras ganhar o seu jogo, né? Enfim, o outro jogo que teve no sábado foi Internacional e Fortaleza. Esse jogo aconteceu no mesmo horário do Botafogo e São Paulo. Ou seja, eu não vi, que eu tava vendo boa parte ali do Botafogo e São Paulo. Fortaleza fez um gol rápido com o Thiago Galhardo, 1-0, lei do ex, inclusive, que é citado aqui. É a primeira vitória da história do Fortaleza no Beira-Rio. Enfim, o Internacional poupou o time, escalou boa parte do time reserva, por conta do jogo que vai ter contra o Bolívar na próxima semana, né, nesse meio de semana lá em La Paz. E assim, o Fortaleza emplaca a segunda vitória seguida. Pra não falar tanto do jogo, já que eu falei que eu não vi, eu vou destacar a questão do Fortaleza de assim, você piscou, o Fortaleza tá em 8º. E vai terminar essa rodada em 8º, porque o Corinthians não pode passar, né? Um que tem jogo atrasado, o Goiás também que tem jogo atrasado, o Vasco, o América Mineiro, além do Atlético Paranaense e do Grêmio que já estão na frente. Assim, o Fortaleza tá em 8º. Do nada que a gente tava falando, eu vinha falando aqui, ó, o Vojvoda, do Fortaleza tá perdendo um jogo bobo. Na rodada passada venceu em casa. O Fortaleza na rodada passada venceu quem? Venceu 4-0 o Santos. Né, eu não acabei não fazendo um resumão da rodada passada, mas enfim, vinha de problemas, né? Perdendo pro Goiás e tal. Tá aí, o Vojvoda já emplacou 2 vitórias seguidas, já tá em 8º, já tem quartas de final da Sul-Americana nesse meio de semana. Enfim, olha aí como é que são as coisas, né? Pra você ver como é que são as coisas. Vai de Fluminense e América Mineiro, que dá aquela passada rápida, 3-1 de virada. O América Mineiro segue não merecendo estar em 20º. Mas eu tenho aqui uma tabela que ela é feita no Wikipedia, né, para quem de repente quiser ver, que é uma tabela que ele vai te dando a tabela do Brasileirão de acordo com as rodadas. E aí tem algumas coisas que são legais assim de se observar nessa daí. A que eu vou destacar agora é o fato do América Mineiro, a melhor posição dele na tabela ter sido 18º. Ou seja, todas as rodadas no G4 e a melhor posição foi 18º. O América Mineiro não merece estar na posição que tá? Não, mas tá, não tá? Ele é 10º, ele tem 10 pontos em 19 jogos. Perdeu porque toma um monte de gol no segundo tempo. Queria muito que alguém fizesse essa estatística de quantos gols eles tomaram no primeiro tempo e quantos no segundo tempo, porque eu tenho a impressão de que 80% foi no segundo tempo.
Enfim, é um time que morre no final do jogo. Cuiabá e Palmeiras, foi no mesmo jogo do Fluminense e América, obviamente que eu não vi, mas um amasso do Palmeiras, né? Olhando os melhores momentos, o Palmeiras não poupou time pro meio de semana, né? Também joga fora de casa lá em Pereira contra o Palmeiras pela Libertadores. Rafael Veiga fez o gol de cabeça 1-0 e o segundo um golaço do Richard Rios, hein? Enfim, ele poupou 5. Tá. Não, ele não poupou, mas depois fez 5 mudanças no meio do jogo, né? O Abel Ferreira. Enfim, Palmeiras tirou o pé no final, né? Segundo aqui a análise do nosso amigo do GE. Globo. No segundo tempo. 2-0 tranquilamente é aquela história, né? O Cuiabá faz uma ótima campanha, vem muito bem e tal, mas, meu amigo, Palmeiras, né? Palmeiras tem muito nível. Era só querer, né? Ainda na noite de sábado teve um Cruzeiro e Corinthians. Que, cara, é inacreditável o quanto de gol que o Cruzeiro perde, cara. Tem alguns times que eu peguei umas características assim já no Campeonato Brasileiro, às vezes muda e tal. O Corinthians, por exemplo, mudou de treinador. Enfim, e muda algumas características. Mas o Cruzeiro perde muito gol. E ele simplesmente, o Rafael Papagaio, né, o Rafael Elias, fez um 1-0. Passe espetacular. Vai ver os gols depois. Eu recomendo alguns gols aqui sem ver. Passe espetacular do Bruno Rodrigues, tá? De primeira, nas costas do zagueiro, mas na frente pro Rafael Elias. Espetacular no gol do Cruzeiro. Numa boa enfiada de bola, acho que do Nicão também. O Nicão tinha dado o passe anterior, enfim. O Cruzeiro teve chance, e teve chance, e teve chance, e teve chance. E aí, meu amigo, aos 52,5, o jogo ia até 53, se eu não tô enganado, o Gilberto, centroavante, ex-Bahia e tal, perdeu uma bola boba no meio de campo. Contra-ataque do Corinthians, cortou o cruzamento na área, Gustavo Mosquito empatou o jogo. Gustavo Mosquito que tava, sei lá quantos anos aí sem jogar pelo Corinthians, e o Corinthians empatou o jogo no finalzinho. Esse jogo, inclusive, esse empate do Corinthians, atrapalhou a vida do Cruzeiro e atrapalhou a vida do Corinthians, né? O fato de ser empatado o jogo. Mas ambos continuam naquela zona onde você dá uma olhadinha pra trás pra ver se tá vindo alguém da zona de rebaixamento, mas se não tiver também, você tá na Sul-Americana do ano que vem. Porque nem Cruzeiro nem Corinthians acho que beliscam vaga em Libertadores, não estão nesse nível, nem tô falando de pontuação agora, tô falando de nível mesmo. Mas também não aparentam ser rebaixados, né? Já vou, inclusive, usar aquela tabela lá do Wikipedia para poder tocar no assunto rebaixamento. Até porque o Vasco ganhou em casa... Em casa? Foi no Maracanã, né? Não é a casa deles. O Vasco ganhou no Maracanã por 1-0 do Atlético Mineiro com um gol de Serginho aos 4 minutos. E assim... Vamos lá, né? Essa rodada provou uma marcação que eu tenho com 2 goleiros e essa rodada comprovou essa marcação. O Everson do Atlético Mineiro nem falhou no gol não, acho que cabeçada queima-roupa e tal, do tal do Vechete, né? Vechete, sei lá. E no rebote o Serginho, que veio lá da Bielorrússia, veio de algum país, Liechtenstein, sei lá, algum país maluco aí que ele tava jogando. Fez 1-0 pro Vasco desde cedo, uma chuvada no Maracanã, tal qual ontem também, anteontem, né, no caso. Já tinha acontecido no jogo do Fluminense, o gramado foi pra casa do cacete, ficou com poça, confusão danada. No final das contas, o Vasco suportou a pressão do Atlético Mineiro, teve, acho que bola na trave do Paulinho, do Vasco, né, batendo falta, mas teve chance do Hulk também, que o Léo Jardim teve que fazer defesa, enfim... No final das contas, o Everson ainda quase entregou um gol pro Vasco ainda. Eu acho um goleiro muito mediano, mas muito assim, mas mediano com força e é tratado como um goleiraço, o Everson. 1-0 pro Vasco, no Maracanã, o Vasco fez 7 dos últimos 9 pontos. E aí o Vasco, nesse momento, sabe o que aconteceu? O Vasco tava lá embaixo, ó, debaixo da água, sem conseguir respirar e tal. Nesse momento, o Vasco não saiu da água ainda não, ainda tá sem conseguir respirar. Mas ele já tá vendo a claridade. Ou seja, pelo menos o topo ali tá perto. Pra sair dessa agonia da zona de rebaixamento. E aí, por que eu tô falando isso? Você olha essa tabela aqui, né, que eu citei, ela é bem interessante de mostrar que a zona de rebaixamento foi ocupada no Campeonato Brasileiro por 3 times. E com outros ali se revezando nessa 4ª vaga. Mas basicamente ela foi ocupada por América Mineiro, Coritiba, que eu vou falar já, e Vasco. E se você botar o Goiás na roda, considerando que o Goiás foi 17º aqui por, sei lá, 7, 8 rodadas,
São esses 4 times o time do Z4, mas o do Goiás foi mais itinerante a posição. Agora, o Vasco entrou no Z4 na 7ª rodada, ainda não saiu. O Coritiba e o América passaram o Brasileirão inteiro lá no Z4. Ou seja, esse Z4 tá muito desenhado. Você tem alguns times que tem ali uma reação, o Coritiba já teve essa reação, o América Mineiro já teve essa reação. Do América acho que não, foi muito mais futebolística. O Goiás já teve essa reação e saiu. Mais recentemente o Bahia, né, com essa vitória teve. O Santos consegue ter ali, emendar 2 vitórias seguidas e sair e tal. O Vasco agora tá tendo a sua chance da reação. Eu espero que dê errado, né, obviamente, porque o Vasco é rival. Mas é o time que tá tendo essa esperança da reação. Tá distante? Tá. Né? São 5 pontos, mas vale lembrar que o Vasco tem o jogo a menos contra o América Mineiro, que vai ser só mais lá pro final do campeonato, e se o Vasco ganhar esse jogo atrasado, ele estaria a 2 pontos de sair do Z4. Então assim, vale a gente ficar de olho nessa questão do Vasco para a próxima rodada. Eles enfrentam o Palmeiras no Allianz Parque, aí complicou também, né? Aí complica. É torcer, no caso da gente, depois tem um confronto direto com o Bahia. No caso da gente, torcer pro Palmeiras resolver a vida dele contra o Pereira lá em Pereira, né? Pra não poupar jogador contra o Vasco. Tem Grêmio e Santos aqui também. O Santos virou pra cima do Grêmio. O Grêmio é o que talvez muita gente estivesse esperando que o Atlético Mineiro fosse ser nesse Brasileirão. Eu tô falando, vai disputar pelo... Na teoria, você apagou o Botafogo. Apagamos o Botafogo aqui, ó. E beleza. Você tem uma disputa pelo título aqui. Eu sei que matematicamente isso interferiria, eu entendo essa parte, mas enfim. Se existe uma disputa aqui, o Palmeiras é líder com 37, mas o Grêmio tá com 33, tá todo mundo ali brigando. A galera esperava que o Atlético Mineiro tivesse aqui, nessa briga. Se não vai brigar pelo título porque o Botafogo disparou, briga no G4 e tal. E o Grêmio é isso, um time que perde um jogo bobo pro Santos fora de casa. De virada, fez 1-0 num gol do Cristaldo, num chute que deu um desviozinho e matou o João Paulo. E a virada do Santos, ela tem um sobrenome que se chama Soteldo. Soteldo estava afastado pelo Paulo Turra, o Paulo Turra foi demitido, o Aguirre reassumiu. Eu não sei se o Soteldo reestreou, entre aspas, nessa rodada, porque eu não vi o 4-0 do Fortaleza no Santos, eu não vi o que aconteceu. Mas o Soteldo veio do banco, fez uma jogadaça, fez algumas jogadaças, mas fez uma jogadaça, inclusive, para dar o passe pro Marcos Leonardo, que é uma outra loucura também, porque o Santos ia vender, aí desistiu da venda. O Santos prometeu que se chegasse a uma proposta de 18 milhões de euros, prometeu pro jogador, o Santos venderia, aí chegou uma proposta da Roma de 18 milhões de euros, só que era 12 milhões mais 6 de bônus. E aí o Santos falou, tem que ser 18 à vista, 18 fixo. E aí, enfim, o Marcos Leonardo não foi treinar, aí pediu pra não jogar, aí voltou a treinar e marcou gol. E porque é bom pra cacete o Marcos Leonardo. Um chutaço de perna esquerda lá no passe do Soteldo. E a virada, eu não posso botar o lance aqui, mas veja o segundo gol do Grêmio, o do Santos contra o Grêmio. Descrevendo rapidamente, escanteio 44 do segundo tempo, 1-1, Reinaldo bateu escanteio pra área, pro Grêmio. O zagueirão do Santos vai, ó, dá um chutão, a bola vai lá no alto, meio que vai pra sair, faz uma curva, quica na linha lateral e volta pra dentro do campo. Só que os jogadores do Grêmio abandonaram a jogada. E aí, enfim, contra-ataque do Santos, 3-1, Mendonça, Soteldo, Júlio Furque, que tinha entrado agora, até confundi ele com o João Basso. O João Basso é o zagueiro que chegou, o Júlio Furque é o atacante que entrou, 2-1 e virou o Santos. Uma virada na misericórdia, o Santos segue no Z4, mas tem uma disputa. É porque a gente tá vendo ali uma micro-reação do Vasco agora nesse momento, como eu falei, 7 pontos em 9. Mas o retrato nesse momento dessa disputa pelo rebaixamento, ele tem Vasco, Coritiba e América muito enterrados. O Coritiba perdeu pro Flamengo, vou falar desse jogo agora. E tem o Vasco enterrado, mas sonhando. E tem um Santos, Bahia e Goiás. O Goiás ainda joga, né, nessa rodada em casa contra o Atlético Paranaense, joga nessa segunda. Meio que olhando ali, disputando pra ver quem vai ser o único que vai salvar, os dois que vão salvar desses 3. O Coritiba tomou um 3-2 do Flamengo num jogo de pênaltis, né? O Robson abriu o placar de pênalti num pênalti do Felipe Luiz, correndo de calçadinho de novo. Aí o Gerson empatou, o Gabriel Barbosa empatou num pênalti
que o Wesley sofreu, também muito parecido com o pênalti que o Robson sofreu. O Coritiba fez o segundo. O Flamengo virou. Uma jogadaça de Bruno Henrique, por sinal, hein? Arrascaeta de cabeça. O Coritiba empatou com o Edu. E depois o Gerson fez aos 45 do segundo tempo um chutaço de fora da área. Teve uma confusão de pênalti pro Coritiba. Eu já falei que eu abandonei essa lógica. Bola na mão, mão na bola. A bola tá indo pra trás, tá indo pra frente, tá saindo da área. É uma confusão muito confusa. E no final das contas, o Flamengo ganhou, foi a 35, tá na mesma rotina. Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Grêmio. Esses 4 times aqui estão na sua mesma rotina. Eu vou botar o Red Bull nessa conta também. Na mesma rotina. O Atlético Paranaense quer entrar nesse grupo. Ganha uma, perde uma, empata 2, ganha 2 e tal. É pontuando bastante, mas não sendo pontuando sempre assim. E lá embaixo, como eu falei, o Coritiba tá afundado, tomou essa virada, 4 derrotas seguidas, e é isso aqui que me dá esperança contra o Vasco. O Coritiba tava numa reação, e ganhou da gente, e ganha de todo mundo, o Coritiba, timaço, não sei o quê, 4 derrotas seguidas. Então assim, frear a reação de time que tá lá embaixo é muito fácil de frear. Espero que isso aconteça. Falando em time que tá lá embaixo, o Bahia conseguiu ponto. O Bahia é um time que tá pontuando, por isso que tá com 21. E o Coritiba tá com 14, o Vasco 16, porque o Bahia pontua. Você olha os últimos 5 jogos do Bahia, tem 2 empates, tem uma vitória, tem uma derrota, mas tem outra vitória. O Bahia não ficou afundado em momento nenhum no Brasileirão, né? Cadê o Bahia aqui na nossa sequenciazinha? Você vê, o Bahia entrou 2 rodadas só na zona de rebaixamento. É o porteiro do Z4 também há mó tempão, né? É 16º ele e o Corinthians ali também trocando de posição com isso. O Bahia enfiou 4 no Red Bull Bragantino de ressaca, depois de ter apanhado, perdido uma classificação bizarra pro América Mineiro na Sul-Americana. O Red Bull, né, que foi quem perdeu. O Bahia fez gol com poucos minutos com o Rezende, fez com o Vitor Hugo, aí o Mingote fez um que estava impedido, aí o Mingote fez outro, o Cauli fez outro, 4-0 do Bahia. O Renato Paiva ainda foi arrumar confusão com o jornalista, depois desse 4-0 foi arrumar confusão com o jornalista na coletiva. E aí eu falei de outro goleiro, eu falei do Everson, e o outro é o goleiro Cleiton. Assim, desculpa, o goleiro Cleiton é uma decepção pra quem um dia acreditou nesse cara. E o Red Bull Bragantino pagou milhões por ele ao Atlético Mineiro. Enfim, 4-0, o Red Bull toma essa paulada. Pra eles é um pouco mais tranquilo tomar uma goleada dessa do que seria pro Fluminense, pro Grêmio, Palmeiras, Flamengo, porque não tem torcida tão grande assim cobrando os caras. Enfim, o Red Bull tá ali em 6º, é um time que participa desse grupo. Eu diria que hoje, pra gente pegar aqui, né, já que ainda falta Goiás e Atlético Paranaense, pra gente fechar esse resumão da rodada, o cenário hoje é: Botafogo é o único time que nesse momento disputa o título, né? Você ainda vai ter um Palmeiras e Botafogo aqui no Rio de Janeiro, mas enfim, nesse momento o retrato é esse. Você tem um bolo do 2º ao 7º, e aí eu acho que incluir ou não o Atlético Paranaense nessa rodada depende um pouco de um resultado dele bom contra o Goiás, mas aqui do 2º ao 7º, que é a galera que vai brigar pela vaga direta, com um favorecimento, acho grande, para os 3 que estão à frente, Palmeiras, Flamengo e Fluminense. Tem uma vaguinha de Libertadores aqui, que pode até ser 2, tá? Só lembrando, a gente tem aqui 6 vagas de Libertadores que estão garantidas no Brasileirão, mais uma da Copa do Brasil, mas o São Paulo tá em 10º. Então se o São Paulo for campeão na final contra o Flamengo, muito dificilmente a gente vai ter um G9, né? O São Paulo deve ficar para trás, mas vamos ter 9 times. Vai ter, né? Aí são as outras prováveis, né? Em relação a Libertadores, que o Fluminense vai ganhar, o Fluminense é 4º. Em relação à Sul-Americana, tem o Botafogo, tem o próprio São Paulo também. E se o São Paulo ganhar a Sula e ganhar a Copa do Brasil, por exemplo, a vaga dele, né? Essa vaga que sobra, vem pro Campeonato Brasileiro. Então, assim, é muito provável que o 8º lugar vá pra Libertadores. E aí, meu amigo, é Fortaleza, é Cuiabá, é Atlético Mineiro, acho que fica entre esses 3 aqui e o São Paulo. Você tem o grupo que tá fazendo hora aí no Campeonato Brasileiro, vai ganhar uma, vai perder 2, vai ganhar 2, vai passar 5 sem vencer, vai passar 5 sem perder, que é Cruzeiro, Corinthians e Internacional. Goiás, Bahia e Santos brigam pra não serem um time rebaixado, que só tem uma vaga pra eles 3, e o Vasco é o time da vez, entre os 3 que estão mortos desde o início do campeonato, a tentar sair do abismo, sair da zona de rebaixamento, coisa que o Coritiba já tentou, o América nem tenta. Esse é o retrato do Brasileirão nesse momento. O meu retrato está aqui, na verdade, é o meu vídeo. Muito obrigado a todos, são quase 4 horas da manhã, eu estou cansado, mas o vídeo está pronto. Tamo junto, até a próxima, valeu.